Eu te dou os 1 milhão se você me curar, zombou o Apache milionário, até que o menino o tocou e o impossível aconteceu. Amarrado à sua cadeira de rodas e afogado em amargura, o milionário ria às gargalhadas dos meninos que fingiam curar-se uns aos outros no parque. Ele apontou para um garoto e o desafiou. Te dou $1 milhão se me curar. O menino respondeu sem medo. Prepare o cheque. O milionário continuou caçoando até que algo que jamais poderia explicar aconteceu. Seu nome era Alejandro Torres, um homem cuja fortuna vinha de vastas reservas de petróleo descobertas sob as terras de sua tribo no deserto. Acostumado ao silêncio imponente das paisagens áridas e ao respeito de sua comunidade, Alejandro havia se tornado um magnata, temido tanto quanto admirado. Sua prepotência era tão vasta quanto as planícies que ele chamava de lar. Mas 5 anos antes daquela manhã ensolarada no parque, um derrame cerebral devastador o arrancou de sua cadeira de couro na tenda principal, confinando-o a uma cadeira de rodas. O acidente não reduziu seu ego, apenas o prendeu em aço inoxidável e rodas silenciosas, levando-o a buscar tratamentos em centros urbanos. Desde então, Alejandro se movia pela cidade como um chefe ferido, destilando sarcasmo por onde ia, como se zombar do mundo fosse sua única forma de vingança contra sua própria fraqueza. Naquele sábado, o parque da cidade estava cheio de gente. Crianças corriam de um lado para o outro entre árvores antigas e canteiros descuidados. Mas o que realmente chamou sua atenção foi um grupo de pequenos brincando de médicos. Usavam batas de papel, galhos como estetoscópios, folhas como receitas. Fingiam curar feridas imaginárias com gestos dramáticos e gargalhadas abertas. Alejandro observou de longe. Depois se aproximou em sua cadeira motorizada com aquele ar de desprezo que lhe era habitual. Cruzou os braços, franziu a testa e soltou um comentário alto o suficiente para ser ouvido. Que maravilha! Futuros charlatães treinando desde pequenos. E soltou uma gargalhada alta, zombeteira, provocadora. As crianças pararam por um instante, algumas assustadas, outras apenas confusas. Ele continuou. Alguém quer me curar também? Estou paraplégico. Talvez com uma folha de árvore e uma oração eu saia daqui dando piruetas. Enquanto ria sozinho, sentiu algo inesperado. Um olhar. Não era um olhar qualquer. Era fixo, direto, sem medo. A poucos metros dali, um menino afastado do grupo o observava em silêncio. Tinha olhos escuros e intensos, como se visse mais do que devia. Estava quieto, braços cruzados, expressão neutra. Alejandro sentiu uma pontada de desconforto. O menino não sorria, não se escondia, estava ali firme, como se tivesse sido colocado naquele lugar por algum propósito. E isso irritou Alejandro. Ele girou a cadeira e se aproximou do menino. E você vai ficar aí me olhando ou também vai fingir que faz milagres? Disse com a mesma acidez. Nenhuma resposta. O menino não se moveu. Então vamos brincar. Alejandro se inclinou para frente, forçando o contato visual. Se você me curar, te dou $1 milhão. Que me diz? O menino permaneceu imóvel. O silêncio era tão absoluto que o som das folhas se movendo com o vento parecia amplificado. Por um instante, Alejandro pensou que ele simplesmente ignoraria a proposta. Mas então, com voz tranquila e olhar penetrante, o menino respondeu: prepare o cheque. Foi seco, seguro, desarmante. Alejandro ficou congelado por um segundo, sentiu um arrepio e o odiou. Tentou rir para disfarçar. Está bem, Dr. Milagre, impressione-me. O menino se ajoelhou lentamente em frente à cadeira, tocou o chão com a palma da mão esquerda e fechou os olhos. Alejandro olhava entediado, mas não conseguiu desviar o olhar.
O menino levou a mão direita à perna do homem e a colocou com delicadeza, quase como se ouvisse através da pele. Sua expressão era de total concentração. Permaneceu assim alguns segundos. Depois, sussurrou algo inaudível. Fez um movimento lento com os dedos, como se desenhasse algo invisível no ar. E então, se levantou. Alejandro esperou e nada. Nenhum formigamento, nenhuma contração, nada além de um silêncio incômodo. Já acabou? Perguntou Alejandro rindo. Esse foi seu grande truque. Perdeu, menino, $1 milhão desperdiçados. Mas o menino não disse nada, apenas esboçou um leve sorriso de lado e se virou, caminhando tranquilamente para as árvores até desaparecer de sua vista. Alejandro o seguiu com os olhos, sem entender por que ainda tinha o coração acelerado. Moleque louco, murmurou, forçando uma risada menos firme do que gostaria. A perturbação da cura inexplicável. Horas depois, Alejandro voltou ao seu apartamento na cobertura, um templo de mármore, vidro e silêncio, um contraste gritante com as tendas tradicionais de sua terra natal. Suas rodas deslizaram pelo chão impecavelmente limpo até a sala de estar, onde ele se deixou cair na poltrona de couro em frente a uma lareira apagada. Ainda rindo sozinho, ele se lembrou do rosto sério do menino. Prepare o cheque, zombou, imitando a voz do menino. O que diabos esses garotos veem hoje em dia? Mas entre um gole de uísque e outro, sentiu uma pontada pequena, escondida, um formigamento estranho no pé esquerdo. Estalou os dedos, moveu os ombros, tentou ignorar, mas a sensação persistia mais forte. Abaixo da mão apertou a coxa, estava quente, havia algo ali. Não pode ser, sussurrou com a respiração ofegante. Tocou a outra perna. Outro formigamento, desta vez mais agudo. Inclinou-se para a frente. As mãos tremiam, as pernas vibravam. Lentamente, empurrou os apoios laterais da cadeira. Fez força. Não sabia se era medo ou adrenalina. Vamos, sussurrava, suando frio. Com um esforço quase desesperado, ele se pôs de pé. As pernas tremiam como as de alguém que não anda há anos. Cambaleou. Quase caiu, mas se segurou. Estava de pé. Olhou para frente e viu seu reflexo no espelho do corredor. As pernas suportando seu peso, os olhos arregalados, o corpo em choque. Não pode ser. Isso não está acontecendo. Mas estava acontecendo pela primeira vez em 5 anos. Alejandro Torres estava de pé, sozinho, sem ajuda. A risada zombeteira que antes ressoava, agora dava lugar a um silêncio quase sagrado. E em meio àquela avalanche de incredulidade, uma única imagem lhe vinha à mente com uma nitidez avassaladora. O olhar daquele menino e aquelas 3 palavras: prepare o cheque. Desde aquela madrugada, nada fazia sentido para Alejandro Torres. Suas pernas, antes tão inúteis quanto os adornos de um corpo quebrado, agora sustentavam seu peso. Fracas, sim, mas vivas. Os médicos consultados de urgência no dia seguinte não souberam explicar. Falaram de regeneração espontânea, reações neuromusculares raríssimas, estímulo neurológico incomum. Nenhum diagnóstico o convencia, nada disso era lógico. E Alejandro não suportava viver sem lógica. Pela primeira vez em anos, não queria ter o controle do mundo. Queria respostas reais, concretas, e só havia uma imagem em sua mente: o rosto do menino. A busca desesperada e o encontro com a verdade. O parque se tornou o epicentro de sua obsessão. Voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Sentava-se no mesmo banco, observando cada criança que passava. Anotava nomes, descrevia rostos, interrogava os pais. A arrogância com que antes via os outros havia sido substituída por uma inquietude quase infantil. Já não havia zombaria em seus olhos, apenas dúvida. Quem era ele? Onde vive? O que me fez? Essas perguntas se repetiam em sua mente como um eco constante, mas ninguém sabia do menino.
Nenhum vendedor ambulante, nenhum visitante frequente, nem mesmo as crianças se lembravam claramente de alguém assim. Parecia ter sido uma sombra, um fantasma. Uma tarde, ao ver um menino com camiseta azul passar junto a uma senhora de cabelos grisalhos, Alejandro se levantou bruscamente. Por um segundo pensou que era ele. Correu para o menino ofegando. "Ei, é você?" perguntou com a voz trêmula. O menino o olhou sem entender. A mulher o puxou com desconfiança. "O que está fazendo, senhor?" disse com tom protetor. "Perdão, eu só pensei que era alguém." Ele se afastou com o peito apertado. Aquilo estava se tornando um vício, um buraco sem fundo que crescia dia após dia. Nas raras ocasiões em que parava, Alejandro olhava no espelho e perguntava em voz alta: "E se tudo isso foi só um delírio, uma reação tardia à medicação, um truque do meu cérebro?" Mas por mais que tentasse racionalizar, havia algo que não podia esquecer: o olhar daquele menino. Um olhar que não pertencia a uma criança comum, um olhar de quem carregava um peso antigo, como se soubesse mais sobre a dor do que ele mesmo. Isso o perseguia mais do que o mistério da cura, porque se era real, então tudo o que Alejandro havia acreditado até aquele momento, tudo estava errado. E foi nesse estado de crescente perturbação que, em uma tarde nublada, Alejandro ouviu uma frase sussurrada por um catador de latas. "O menino que você descreve, tenho quase certeza de tê-lo visto. Vive com uma senhora idosa em um albergue na Zona Norte, Rua 17 de Julho, número 96. Fica nos fundos de uma velha escola abandonada." Alejandro gelou. "Tem certeza?" O homem apenas assentiu antes de desaparecer entre os becos, empurrando seu carrinho. Sem hesitar, Alejandro pegou as chaves do carro. Não havia tempo a perder. A chuva escorria lentamente pelos vidros do carro quando Alejandro estacionou em frente ao edifício envelhecido. A estrutura parecia prestes a desabar, com paredes cobertas de limo, janelas rachadas e roupas penduradas em varais improvisados nos balcões. A direção batia. Número 96 da Rua 17 de Julho. Não havia letreiros, nenhum cartaz de ONG, nem da prefeitura, nem de assistência social. Apenas silêncio, goteiras e o cheiro de sopa vindo de algum canto esquecido da cidade. Alejandro desceu do carro em silêncio, engolindo em seco. Seus sapatos caros se sujavam de lama a cada passo. Tocou a campainha e esperou. A porta de madeira rangeu. Uma senhora idosa com pele curtida pelo tempo e olhos afiados o olhou pela fresta. "Sim?" perguntou com firmeza. Alejandro ajeitou o cabelo molhado e tentou controlar os nervos. "Boa tarde, meu nome é Alejandro Torres. Estou procurando um menino. Acho que ele mora aqui, pequeno, quieto, olhar firme. Ele me curou." A mulher ergueu uma sobrancelha surpresa. "Te curou?" "Sim, no parque. Eu não sei como explicar. Preciso vê-lo, por favor." Ela hesitou. Depois, abriu a porta por completo. "Meu nome é Carmen. O menino que você procura é Lucas. Sou a avó dele. Pode entrar." O cheiro de comida quente e roupa recém-lavada dominava o pequeno hall de entrada. As paredes eram finas e, ao fundo, ouviam-se risadas abafadas de crianças brincando. Carmen o conduziu por um corredor estreito onde havia colchões encostados nas paredes e brinquedos velhos em caixas de papelão. E então, sem cerimônia, ela parou em frente a uma porta entreaberta. "Aí está Lucas." Ele apareceu pouco depois. Usava uma camiseta desgastada e sandálias velhas, mas era ele, o mesmo que o havia tocado no parque, o mesmo olhar. Alejandro se aproximou, engolindo em seco. "Olá, sou Alejandro." "Eu sei quem você é", respondeu Lucas com voz baixa, mas firme. "Vim pagar minha dívida." Alejandro tirou um envelope do bolso. $1 milhão. "Como prometi, aqui está. É seu." Lucas nem sequer o olhou.
Não quero seu dinheiro. Alejandro congelou. Como assim não quer? Por quê? Porque não quero nada para mim, mas se quiser ajudar, ajude a todos que estão aqui. Essa frase caiu como uma pedra no peito do empresário. Ele olhou ao redor, finalmente notando o estado do lugar. Famílias inteiras compartilhando 2 quartos. Crianças dormindo sobre colchonetes no chão, adultos exaustos, tentando manter alguma dignidade. O assombro era evidente em sua expressão. "O que aconteceu aqui?" perguntou em um fio de voz. "Por que tanta gente vive assim, amontoada?" Carmen deu um passo à frente, olhando-o fixamente. "Porque nos tiraram tudo. Um dia, nossa comunidade ainda existia. Casas simples, mas eram nossas. Famílias inteiras viviam ali havia gerações. Depois vieram as máquinas. Disseram que haviam comprado o terreno sem aviso, sem indenização. Apenas o cercaram, o demoliram e mandaram a polícia para garantir que não voltássemos." Ela lhe estendeu um recorte de jornal amarelado e gasto. Na manchete, nova fase de expansão imobiliária na Zona Norte promete lucros recordes. Na parte superior, em destaque, o logo da empresa de Alejandro e abaixo uma foto dele mesmo apertando as mãos de investidores. Ele ficou sem fôlego. O mundo girou por um instante. "Eu não sabia", sussurrou. "Eu juro, Carmen, nunca vi nomes, nunca vi rostos. Era apenas outro projeto de desenvolvimento." "Desenvolvimento?", respondeu ela com amargura. "A isso você chama desenvolvimento?" Lucas se aproximou, os olhos ardendo com uma indignação contida. "Essa é a mentira que você conta a si mesmo, que são apenas negócios, que você não está destruindo nada." Mas Alejandro tentou se justificar. "Eu não sabia." "Agora você sabe", interrompeu o menino direto. "Olhe, sinta, veja o que suas decisões causaram. Isso não é um gráfico, não é uma planilha, são pessoas, crianças, famílias." "Por que você me ajudou?", perguntou com um fio de voz. "Por que fez isso por mim?" Lucas respirou fundo. "Porque às vezes, mesmo os que destroem ainda podem consertar algo." Alejandro não pôde responder. Apenas ficou ali segurando o recorte de jornal com as mãos trêmulas, como se finalmente visse as rachaduras de uma realidade que sempre preferiu ignorar. As vozes dos adultos se apagaram e por um instante ele se viu cercado de crianças olhando para ele. Nenhuma falava, nenhuma sorria, mas todas carregavam no olhar o peso de uma história que ele ajudou a escrever sem nunca ter lido uma única linha. A redenção inesperada. Aquela noite, Alejandro não conseguiu dormir. Deitou-se em sua cama de lençóis egípcios, com o ar-condicionado ajustado e o silêncio absoluto de sua luxuosa cobertura. Um contraste gritante com as noites sob as estrelas no deserto. Mas os olhos de Lucas o seguiam em cada canto escuro do teto. O recorte de jornal ainda estava sobre sua mesa, amassado pelas mãos que o haviam segurado com tanta força. As palavras de Carmen, o tom sereno, mas implacável do menino, tudo parecia ter se cravado sob sua pele. Pela primeira vez, Alejandro não se via como um homem de sucesso. Ele se via como o vilão da história e, o pior, um vilão que nem sequer sabia que era. Acordou antes do amanhecer, vestiu roupas simples, mais apropriadas para a vida cotidiana do que seus ternos caros, e saiu de casa como se fugisse de si mesmo. Na manhã seguinte voltou ao albergue. Não trouxe maletas, nem cheques, nem promessas em papéis timbrados. Trouxe sacolas nas mãos, comprou alimentos, frutas frescas, produtos de higiene. Pediu ajuda a 2 de seus funcionários em segredo e também trouxe colchões, travesseiros novos, roupas infantis, pacotes de fraldas. Ninguém ali o reconheceu como o homem da foto do jornal, mas ele também não se apresentou. Sentou-se no chão junto a um menino que brincava com carrinhos de plástico. Ajudou a montar uma pista improvisada com fita adesiva no chão rachado da sala. Era estranho vê-lo ali.
A cena contrastava completamente com o homem que costumava assinar contratos multimilionários sem se levantar da cadeira. Mais tarde, serviu sopa na cozinha, usava um avental emprestado por Carmen e aprendia, entre erros e risadas, como controlar a concha sem derramar. Observava os rostos com atenção. Havia crianças com olhares desconfiados, outras com uma maturidade precoce no rosto. Um menino com uma cicatriz no queixo sorriu ao receber 2 fatias de pão. Uma menina pequena abraçou o prato como se fosse um presente. Alejandro sentiu a garganta apertar. Sempre reagem assim? Perguntou a Carmen com a voz embargada. Quando alguém realmente se interessa, sim reagem. Mas já aprenderam a reconhecer quem só vem para aliviar a própria culpa. Alejandro parou. Não tentou se justificar. Em vez disso, olhou para Lucas, o que o havia curado, sentado em um canto, costurando a alça quebrada de uma mochila. Não fala muito, não é? Fala quando é necessário, respondeu Carmen. Mas quando fala, o mundo escuta. Alejandro assentiu, permaneceu em silêncio por um momento, depois disse: gostaria de escutar a todos, não só a ele, a todos aqui. Quero entender. Quero ver o que nunca vi. E se viu sentado junto a Ramon, um senhor de barba espessa e mãos calejadas, ouviu a história de quem construiu sua própria casa com as economias de 40 anos como pedreiro e a viu reduzida a escombros em minutos. Sentado junto a Lucia, uma mãe solteira de 3 filhos, ouviu como dorme por turnos. Primeiro as crianças, depois ela, porque só há um colchão para os 4. Ouviu as vozes dos que foram expulsos sem aviso, tratados como estatísticas, ignorados por pessoas que só veem gráficos. Ouviu e sentiu. Sentiu que o chão afundava sob seus pés a cada frase. Pela primeira vez, Alejandro ouviu sem interromper. Sem buscar uma resposta, apenas ouviu. Carmen observava tudo à distância, com olhos atentos. Sabia reconhecer quando um homem estava sendo desarmado por dentro. E Alejandro estava. Era visível em seus gestos, na forma como se agachava para brincar com uma menina pequena, na maneira como limpava o chão sem que ninguém lhe pedisse, na forma como olhava cada rosto como se quisesse memorizar cada linha de expressão. Um dia antes, ele era o símbolo da máquina que os esmagou. Naquele momento, era apenas outro ser humano tentando compreender o dano que havia causado. Você voltou, disse Lucas, aproximando-se finalmente. Alejandro o olhou e forçou um leve sorriso. Tinha que voltar. Isso não conserta o que você fez, disse o menino olhando-o nos olhos. Eu sei, respondeu Alejandro, quase em um sussurro. Mas talvez seja um começo. E naquele albergue improvisado, com cheiro de arroz queimado e risadas infantis ressoando pelos corredores estreitos, acontecia algo inédito. O empresário que antes via as pessoas como estatísticas, agora via cada criança, cada rosto, cada história, como se cada um fosse um espelho do fracasso moral que ele havia ignorado durante anos. Uma crise e uma decisão heróica. As risadas infantis ainda ressoavam no final daquela tarde quando Carmen, sempre tão ativa e firme, deixou cair a panela que segurava. O som do alumínio batendo no chão foi seco, brusco, interrompendo instantaneamente a animada conversa entre Alejandro e um grupo de crianças. Lucas, que desenhava com giz no cimento do terraço, virou-se sobressaltado. "Avó!" chamou ao vê-la cambalear. Carmen tentou dizer algo, mas a voz falhou. Sua mão tremia, o corpo oscilava como uma árvore prestes a cair. Em segundos, ela desabou no chão, os olhos semicerrados, o rosto pálido e suado. Lucas correu para ela, ajoelhou-se sem saber o que fazer além de gritar: "Não, avó, fique comigo, fique comigo." Alejandro chegou segundos depois, afastando as crianças, o coração acelerado. "Carmen, Carmen, me escute." Lucas já tinha as mãos sobre o peito dela, como havia feito com ele antes. Fechou os olhos com força, tentando repetir o gesto, o toque, o sussurro,
Nada, nada se movia, nenhuma resposta. Por favor, murmurava ele em crescente desespero. Me escute outra vez. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas. Ele tentava 1, 2, 3 vezes. Fechava os olhos com força, como se sua fé pudesse arrancar o impossível do céu. Funciona, por favor. Por que não está funcionando? Alejandro o puxou pelos ombros, tentando separá-lo dela. Vamos levá-la ao hospital agora. Lucas resistiu. Espere, ainda não terminou. Já terminou. Ela precisa de ajuda médica. A voz de Alejandro saiu dura, desesperada, quase como uma ordem. Ele o pegou nos braços por um instante, afastando-o de Carmen, que jazia inconsciente. Pediu ajuda a 2 mulheres do albergue. Pegou as chaves do carro e, em minutos, estavam a caminho do hospital. Lucas, no banco traseiro, tremia. Olhava para sua avó pelo espelho retrovisor como se temesse que aquela fosse a última vez. No hospital, Alejandro não poupou esforços. Correu para a recepção, gritou por atendimento imediato, exigiu prioridade, mostrou documentos, fez ligações, ameaçou processar o hospital inteiro se não se movessem. Os médicos chegaram correndo, colocaram Carmen em uma maca e desapareceram com ela por uma porta de emergência. Lucas ficou sentado no chão branco, abraçado aos joelhos, com os olhos fixos no corredor. Já não chorava. O choro havia se tornado silêncio, um silêncio tão denso que Alejandro não pôde suportar. Sentou-se ao lado dele também em silêncio. Por um tempo, ambos apenas respiraram. Depois de quase 1 hora, saiu um médico, um homem de meia idade, rosto cansado e jaleco manchado de café. Está estável, mas a situação é grave, disse olhando diretamente para Alejandro. Ela tem uma condição renal avançada, muito avançada. Não temos muito tempo. O rim esquerdo dela está comprometido há meses. E o que precisa ser feito? Perguntou Alejandro, já pronto para abrir a carteira. Ela precisa de um transplante urgente, caso contrário. Ele não precisou completar a frase. Lucas se levantou lentamente, olhando para o médico. Ela vai morrer. O homem hesitou. Se não conseguirmos um doador compatível... Sim. Alejandro se virou para Lucas e viu algo que não havia visto nem quando o enfrentou com o jornal da demolição. O brilho de fé que o menino carregava, aquele que movia montanhas e o fez desafiar um milionário, havia desaparecido. Só restava uma névoa de dor, impotência, medo. Eu tentei curá-la. Eu tentei, disse Lucas em voz baixa. Mas não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. O choro finalmente voltou. Ele se encostou na parede, deslizando até o chão, como se o peso da realidade fosse demais para seu pequeno corpo. Alejandro se agachou em frente a ele, tentando segurar seus ombros, mas Lucas se encolheu. Por que funcionou com você? Murmurou entre soluços. Por que com ela não? Ela sempre cuidou de todos. Ela me ensinou tudo. Por que ela? Alejandro sentiu uma nova raiva, não contra Lucas nem contra os médicos, mas contra si mesmo, porque mesmo agora, com todo o dinheiro do mundo, não podia simplesmente resolver. Não bastava gritar, pagar, ordenar, não podia comprar um rim, não podia devolver a Lucas o que estava prestes a perder. Pela primeira vez, sentiu o que era o desespero de um pai sem nunca ter sido um. Farei o que for necessário, disse com a voz trêmula, os olhos avermelhados. Eu prometo, vou encontrar o caminho, o verdadeiro legado. Naquela mesma noite, enquanto Lucas dormia sentado com o rosto apoiado no vidro frio da janela do hospital, Alejandro permanecia de pé, olhando para dentro da UTI, onde Carmen descansava entubada, rodeada de monitores que apitavam como se tivessem vida própria. Cada batida nos aparelhos parecia atingir seu próprio peito. Havia sido fácil construir impérios, expandir capital, tomar decisões à distância.
Mas agora, diante da fragilidade daquela mulher, que nem sequer o odiou ao conhecer a verdade, ele se sentia inútil, pequeno, humano. Pela primeira vez, desejava desesperadamente fazer parte da cura, não da destruição. No dia seguinte, com os olhos fundos e a barba por fazer, Alejandro chamou o médico em particular. "Quero que me façam exames", disse sem rodeios. "Quero saber se sou compatível. Quero doar." O médico o olhou surpreso. "Senhor Torres, é um procedimento sério. A cirurgia é delicada, envolve riscos." "Eu disse que quero doar", repetiu ele. "O maior risco é que esse menino perca a única família que tem." Os exames começaram naquela mesma manhã. Amostras de sangue, questionários intermináveis, avaliações clínicas. Alejandro respondeu a tudo com paciência, algo raro em alguém como ele. Ficava em silêncio entre os exames, olhando pela janela e, às vezes, olhava para Lucas de longe. O menino caminhava em círculos pelos corredores com o olhar fixo no chão, como quem leva uma pergunta para o céu. Quase não falaram durante esse período. Não era preciso. Havia um laço invisível entre os dois, feito de medo e esperança. No final da tarde, o médico retornou. Trazia a pasta na mão e um semblante cauteloso. Alejandro se levantou antes que ele dissesse uma única palavra. "Diga-me já. Você é compatível." O tempo parou. Alejandro piscou como se tentasse assimilar. "Isso significa que a doação pode ser feita e deve ser feita logo. Já estamos preparando tudo." Lucas, que estava a poucos metros, ouviu. Não disse nada, mas caminhou lentamente em direção a Alejandro. Seus olhos estavam cheios, umedecidos por uma emoção contida. Parou em frente ao homem, tão pequeno diante daquela figura antes tão distante e agora tão próxima. Sem dizer uma palavra, estendeu a mão. Alejandro olhou para aquela pequena mão marcada pelo tempo e pela luta que nenhuma criança deveria viver, e então a segurou. "Obrigado por tentar", disse Lucas baixinho, com a voz embargada. Foi um gesto simples, mas de uma grandeza imensurável. Não havia público, nem discursos, nem câmeras. Apenas um menino e um homem unidos por uma decisão que não se compra. Aquela mão, segurando a sua, foi mais poderosa do que qualquer contrato que Alejandro já havia assinado em sua vida. Pela primeira vez, sentia que não apenas estava fazendo algo bom, estava fazendo o correto. Antes da cirurgia, deitado na maca com os fios conectados ao braço, Alejandro teve um momento de profundo silêncio. A enfermeira já aplicava o sedativo. Ele virou o rosto e viu Lucas do outro lado do vidro, sentado em uma cadeira com as mãos unidas entre os joelhos. Os dois trocaram um último olhar. Não era de medo, era de promessa. Alejandro fechou os olhos, sorriu. Pela primeira vez, entregava uma parte de si e não era por culpa, era por amor. Horas depois, já na sala de recuperação, despertou com a luz tênue e a voz suave de uma enfermeira sussurrando ao seu lado. "A cirurgia foi um sucesso, Sr. Torres." Ele tentou se mover, mas não conseguiu. Estava fraco, mas ao ouvir a notícia, uma lágrima solitária escorregou pelo canto do olho. "E Carmen ainda está em observação, mas está reagindo bem. Acreditamos que vai se recuperar." A cortina se abriu lentamente e lá estava ele, Lucas. Cabelo despenteado, olhos avermelhados. Aproximou-se devagar, quase como quem entra em um templo. Parou junto à cama e guardou silêncio por alguns segundos. Depois, simplesmente disse: "Você salvou minha avó." Alejandro quis responder, mas a voz falhou. Apenas sorriu, fraco, cansado e em paz. Naquela quarto sem luxos, sem vista panorâmica, sem mármore, Alejandro Torres viveu o momento mais valioso de sua vida, porque ali, sem empresas, sem fortuna, sem poder, ele era um homem completo. O cheque rasgado e o novo começo. Algumas semanas se passaram desde a cirurgia.
O sol finalmente voltava a brilhar sobre a cidade, e dentro do albergue, ainda improvisado, mas mais vivo do que nunca, a rotina parecia respirar alívio. Carmen, agora mais forte, caminhava lentamente pelo corredor com a ajuda de uma bengala emprestada do hospital. A cada passo nasciam sorrisos. As crianças a rodeavam como se ela fosse a própria coluna do albergue. Lucas a observava de longe, sorrindo discretamente, ainda com rastros da angústia vivida, mas agora sustentado por uma nova certeza. Ela ia ficar bem. E Alejandro já não era apenas um visitante. Naquela manhã, voltou ao albergue mais cedo que o habitual. Não trouxe sacolas, nem doações, nem alimentos. Vinha com outra coisa, uma caixinha de papelão rígido guardada no bolso do paletó. Estava mais magro, mais sereno. Seu andar já não era altivo, mas continuava carregando uma presença imponente, agora acompanhada de algo que antes nunca teve: humildade. Procurou Lucas, que estava sentado nos degraus da entrada, desenhando com um lápis de carvão em um caderno velho. Alejandro se aproximou, sentou-se ao lado dele e por um instante nenhum dos dois disse nada. Eu te prometi algo, disse Alejandro, quebrando o silêncio. E as promessas se cumprem. Lucas levantou o olhar lentamente. Já cumpriu? Não exatamente como eu disse. Alejandro tirou a pequena caixa do bolso, abriu-a com cuidado e tirou um envelope branco. Dentro, um cheque real, com valor assinado e selado. $1 milhão. Estendeu-o. É seu. Promessa é promessa. O menino olhou para o papel por alguns segundos. Sua expressão não mudou. Era sóbria, profunda. Tomou o cheque com delicadeza, como quem segura algo frágil. Alejandro o observava, esperando qualquer reação. Surpresa, alegria, rejeição. Mas Lucas simplesmente se levantou, sem dizer uma palavra, caminhou alguns passos à frente, segurando o cheque entre os dedos. Carmen, que observava do terraço, também parou. Os adultos calaram. As crianças, como por instinto, interromperam seus jogos. Havia algo solene no ar. Então, em um gesto tranquilo, mas incrivelmente poderoso, Lucas começou a rasgar o cheque. Primeiro, um corte pela metade, depois em 4. O som do papel sendo destruído cortou o silêncio com uma nitidez impressionante. Não havia música, não havia palavras ensaiadas, apenas o som do papel se fragmentando como se fosse o próprio símbolo do mundo de Alejandro se desfazendo diante de seus olhos. Rasgou o último pedaço com firmeza, deixou que os troços caíssem devagar no chão de concreto e voltou a olhá-lo. Já pagou, disse. Alejandro permaneceu imóvel. Um nó na garganta o impedia de falar. A cena era tão simbólica, tão pura, que ele não se atreveu a interrompê-la com palavras inúteis. Sentia os olhos arderem, mas não se importava. Pela primeira vez, seu silêncio não era arrogância, era reverência. Lucas sentou-se novamente, pegou o caderno e voltou a desenhar como se o gesto anterior tivesse sido apenas um detalhe a mais do dia. Mas para Alejandro, foi tudo. Alejandro sempre acreditou que sua maior habilidade era transformar coisas em lucros. Mas nos dias que se seguiram àquele gesto silencioso de Lucas, o cheque rasgado em pedaços na frente de todos, ele começou a ver o mundo de uma nova perspectiva. Há coisas que não devem ser transformadas em capital. Há coisas que devem ser devolvidas. E assim começou a reconstrução. Não foi anunciada em conferências nem registrada em colunas de negócios. Foi discreta, firme, feita de ligações silenciosas e reuniões sem ternos nem relógios de luxo. Alejandro vendeu parte de seus ativos discretamente, sem fazer barulho. Cedeu ações, liquidou fundos, dissolveu investimentos antigos, pela primeira vez, não com o objetivo de ganhar, mas de devolver. O antigo terreno onde existia o povoado de Carmen, o mesmo que sua empresa demoliu, foi comprado novamente.
e com o dinheiro da venda de suas ações, Alejandro iniciou a reconstrução das casas. Cada tijolo, cada telhado, cada pintura nas paredes carregava agora um nome, uma história, uma memória. Mas ele não apenas financiava o projeto, estava ali com as mãos manchadas de pintura, distribuindo luvas, supervisionando reformas, levando lanches aos pedreiros. Ao princípio, os vizinhos o olhavam com desconfiança, depois com surpresa e, finalmente, com gratidão. Mas Alejandro não parou por aí. Usando parte do capital restante, fundou um projeto educativo em homenagem à mulher que o transformou, o Instituto Carmen. O projeto atendia crianças em situação de vulnerabilidade, oferecendo reforço escolar, atividades artísticas, alimentação e acompanhamento psicológico. Lucas foi o primeiro a pisar na sala de aula recém-pintada, com carteiras novas, lousa branca e estantes cheias de livros. Ele caminhava devagar entre os móveis, tocando as paredes como se não pudesse acreditar que tudo aquilo era real. E Alejandro, parado na porta, apenas observava, sentindo o coração bater com um ritmo que não conhecia. Leve, vivo, completo. A semente do futuro. Foi em uma tarde dourada quando ocorreu a cena mais simbólica de todas. O parque onde tudo começou, aquele onde Alejandro, meses antes, zombou das crianças e da fé, agora estava diferente. Ele havia patrocinado a renovação do espaço. O chão de areia foi substituído por gramado novo. Os brinquedos restaurados, pintados com cores vivas. Mas mais do que isso, havia algo novo em Alejandro, o gesto. Ele estava ali, vestido com uma camiseta simples, repartindo brinquedos com suas próprias mãos. De uma caixa grande, tirava bonecas, bolas, carrinhos, lápis de cor. "Peguem um, só um, hein?" dizia sorrindo. "Deixem para os outros também." Lucas o ajudava ao lado, carregando caixas menores. Um menino de 4 anos se aproximou com os olhos brilhando, ao receber um ioiô. E ao vê-lo, Alejandro se agachou, bagunçou seu cabelo e disse: "Quando eu tinha sua idade, só recebia sapatos no Natal. Você sim que tem sorte, hein?" As mães que passavam pelo parque se detinham a olhar. Algumas sussurravam entre si, incrédulas: "É ele do escândalo?" "Não, não pode ser." "Sim, é. O milionário, o que doou o rim." Mas ele não respondia. Continuava ali, servindo limonada fresca em um copo de plástico a 2 crianças que competiam para ver quem bebia mais rápido. Ria com elas, ria de verdade, como não fazia há anos, como talvez nunca tivesse feito. Mais tarde, sentado em um banco do parque, Alejandro olhou ao redor. Viu crianças correndo, balançando nos brinquedos, chutando bolas. Viu Lucas sentado sob uma árvore, lendo um livro com atenção. Sentiu o vento no rosto e, por um instante, fechou os olhos. Era como se o universo finalmente parasse de pesar sobre seus ombros. Ali, entre sorrisos infantis e o cheiro de pipoca recém-feita, Alejandro Torres já não era o homem do império. Era apenas um homem que foi salvo por um menino e por tudo aquilo que não se pode calcular. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento. O albergue se tornou escola. A escola se tornou referência. O projeto se transformou em modelo para outras comunidades esquecidas. Mas para Alejandro Torres, nada disso importava tanto quanto o que ocorreria naquele dia específico. A data estava marcada no calendário da memória. O primeiro seminário de vocações da escola Instituto Carmen. O auditório estava cheio, crianças sentadas em cadeiras dobráveis, mães encostadas nas paredes laterais, voluntários equilibrando copos de suco e cadernos de anotações. Alejandro estava na última fila discreto, com um pequeno buquê de flores no colo e os olhos fixos no palco. Então o viram. Lucas, agora adolescente, mais alto, mais firme, vestindo uma bata branca que parecia grande demais para seu corpo, mas exata para seu destino.
Subiu ao palco sem hesitar. Pegou o microfone com calma e esperou que o silêncio se formasse. Seus olhos percorreram a plateia até encontrar Alejandro, e ele sorriu. Meu nome é Lucas e eu quero ser médico. A frase, dita com simplicidade, preencheu o salão com um silêncio denso. Não era apenas o que ele disse, era como ele disse. Era o peso por trás das palavras. Respirou fundo e continuou. Quero ajudar pessoas como minha avó Carmen, que hoje está viva graças a um gesto que mudou 2 vidas. Quero estar ao lado de quem sofre, como alguém um dia esteve ao meu. Quero lembrar a cada dia que um milagre não é apenas o que um espera, mas o que um escolhe ser para os outros. Um burburinho percorreu o salão. Algumas mães secavam os olhos, outras sorriam em silêncio. Alejandro não piscava. Aquele rapaz que um dia o desafiou com um prepare o cheque no meio de um parque, agora o fazia chorar com a força de uma vocação. Mas não eram lágrimas tristes, eram de orgulho e de assombro. Porque ali, na frente de todos, Lucas já não era um menino ferido tentando salvar quem amava. Era um homem em formação, pronto para salvar o mundo. Quando a palestra terminou, os aplausos encheram a sala. Lucas desceu do palco e foi direto para ele. Trouxe flores? Perguntou provocando com um sorriso. Claro, para sua avó. Mas Alejandro entregou o buquê ao rapaz. Acho que são suas. Eu não sou mais uma criança, Alejandro. Eu sei, mas você sempre será o homem que me curou. Eles se abraçaram ali mesmo, no meio da multidão. Um abraço longo, carregado de tudo o que nunca se disse. Não havia palavras suficientes para explicar aquele vínculo e não eram necessárias, porque naquele instante estava claro para todos. Alejandro já não era apenas o doador de um rim, era o pai espiritual de alguém que transformou sua vida e, através dela, a vida de muitos outros. Ao sair do auditório, Alejandro se deteve por um momento e olhou para o céu. O sol brilhava forte, como o dia em que tudo começou, mas agora via distinto. E pela primeira vez compreendeu o que Lucas disse aquela tarde, anos atrás. Alguns destroem, mas ainda podem consertar algo. Ele havia destruído muito, mas agora sabia. O verdadeiro legado de um homem não está no que ele constrói com concreto, mas no que reconstrói com amor. E naquela tarde dourada, com a bata branca se afastando entre as crianças, Alejandro sorriu, não pelo que havia feito, mas por ter entendido finalmente que às vezes é uma criança quem nos ensina o que significa ser homem.